Nessa aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre o cálculo de área de polígonos. Nós já estudamos o que são polígonos, estudamos polígonos convexos, não convexos, estudamos a classificação dos polígonos. Agora a gente vai falar um pouquinho da área dos polígonos. Primeiro, nós vamos falar da área do retângulo. Para calcular a superfície ou a área do retângulo, basta multiplicar o valor da base com o da altura. Então, para isso nós utilizamos a seguinte fórmula: A de área, tá? B de base, H de altura ou largura, tá? Geralmente é a altura que a gente usa, mas a letra é H. B vezes H. Então, é só multiplicar as duas dimensões aqui, que nós achamos a área do retângulo. Então, vamos aqui para um exemplo. Qual é a área de um retângulo que tem 2 centímetros de largura e 5 centímetros de comprimento? Então, aqui nesse caso, nós vamos multiplicar aqui, ó, a base, que é 5, vezes a altura, que é 2. Então, área igual base vezes altura. Área igual base é 5 vezes altura é 2. 5 vezes 2, 10. Então, a área desse retângulo, 10 centímetros quadrados, porque nós estamos falando de área, tá? Agora nós vamos fazer aqui uma situação, um problema, um exemplo que a gente vai usar o cálculo da área de retângulo. Para o lançamento de um produto, criou-se a seguinte embalagem. Olha, a embalagem, ela é um, um prisma de base quadrangular, é um paralelepípedo, né? E nós temos aqui, ó, ele planificado, certo? E nós queremos o quê? Saber qual que é a área total dessa caixa, quanto de papel foi gasto para confeccionar essa caixa. Sabendo-se que a caixa tem 17 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura e 24 centímetros de altura, o papelão necessário para montar essa embalagem terá. Então, nós vamos calcular cada uma desses pedacinhos depois de juntar tudo. Então, nós vamos começar por esse daqui, ó. Deixa eu marcar ele aqui. Nós vamos começar por esse daqui, que é igual esse, tá? Então, é um retângulo que tem 17 centímetros de base e 24 de altura. Então, nós vamos fazer o cálculo aqui. Área igual. Base vezes altura. Área igual. Lembra lá, vamos voltar, ó. A base 17, a altura 24. Então, nós vamos fazer 17 vezes 24. Área igual. Então, nós vamos multiplicar aqui 17 por 24, tá? Dezessete vezes 24. 4 vezes 7 é 28, subiu 2. 4 vezes 1, 4 com mais 2, 6. Aí nós vamos multiplicar o 2 agora, tá? 2 vezes 7, 14, subiu 1. 2 vezes 1, 2 com mais 1 que subiu,
3. Somando tudo isso daqui, ó, ficou um pouquinho espaço, mas vai dar. 8 com nada, 8. 6 com 4, 10. Subiu 1. 1 mais 3, 4. Ficou meio apertadinho aqui. Deixa eu ocultar aqui. 408, tá? Então, a área daquela parte desse retângulo aqui que nós já marcamos é 408 centímetros quadrados, certo? 408 centímetros quadrados. Agora, nós vamos calcular o outro pedacinho aqui, ó. Esse daqui, que é igual a esse. Nesse aqui, ó, a base aqui é como se fosse a largura da caixa é 5 centímetros e a altura aqui 24. Então, a gente vai fazer 5 vezes 24, que é a área nesse caso aqui, tá bom? Mas nós vamos usar a mesma fórmula, porque é retângulo, área é igual. Base vezes altura, área é igual 5 vezes 24. Então, nós vamos fazer essa multiplicação agora. 5 vezes 24. 24 vezes 5. 5 vezes 4 é 20, subiu 2. 5 vezes 2 é 10. Com mais 2, 12. Então, nós temos que a área daquele pedacinho lá é 120 centímetros quadrados, tá? Lembrando que está em centímetros quadrados. Agora, nós vamos calcular a outra área aqui, que é como se fosse a tampa da nossa caixa, que é retângulo também, que tem 17 centímetros de base e 5 de altura. Então, eu vou multiplicar também, aplicar aqui a fórmula. Área igual. Base vezes altura. Área igual. Olha lá as medidas. 17 de base, 5 de altura. Então, 17 vezes 5. Área igual. Então, eu vou fazer. Opa, deixa eu voltar aqui na tela. Ó, estou multiplicando 17 vezes 5, tá? Então, eu vou fazer essa multiplicação. Dezessete vezes 5. 5 vezes 7, 35 foi 3. 5 vezes 1, 5. Com mais 3, 8. Então, eu tenho aquela área que é 85 centímetros quadrados, tá? Agora, eu vou ter que descobrir qual que é a área total. Mas veja só, quando eu calculei aqui, eu calculei uma vez só. E aqui também uma vez só, aqui também uma vez só, mas eles aparecem o quê? Duplicado aqui. Então, eu preciso somar todos esses valores. Vou ver se eu consigo somar nesse espaço que nós temos aqui. Vocês dois podem assistir um pouquinho de televisão, mas nada de filme de terror. E a mamãe Big já quer não. Acho que vão ficar quietinhos. Vocês dois podem assistir. Então, nós vamos somar agora esses valores. Só um pouquinho. Já é muito tarde, eu já vou dormir. Vocês dois podem assistir. Ó, o que nós temos aqui, ó? 408, mas nós temos duas vezes ele. Aí 120, duas vezes 85. Então, nós vamos pegar lá 408
e 408. Vamos pegar ele duas vezes, tá? Aí nós temos 120, não temos? Nós vamos pegar duas vezes também, porque nós temos duas partezinhas de 120. Então, vamos pegar 120 mais 120, tá? Os números estão saindo feinhos assim, porque eu estou escrevendo com o dedo, tá? E 85, nós temos duas partezinhas aqui, ó, medindo 85. Então, eu vou somar duas vezes, 85, 85. E agora eu vou somar todo mundo. Então, vamos lá. Qual o sinalzinho de mais? 8 mais 8 é 16. 5 mais 5 é 10. Então, o resultado aqui vai dar 26. E nós vamos aqui, ó, sub 2 aqui, né? Nós vamos subir 2. Aí nós temos lá, ó, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 8, nós vamos ter 14. 14 mais 8, 24. Opa, só um minutinho aqui, gente. Nós erramos aqui. Aqui é 26, então aqui é 6, tá? Opa, e o 2 que subiu, só um minutinho. 2 mais 2, 4, tá? 4 mais 2, 6. 6 mais 8, 14. 14 mais 8, nós temos aqui que é 24, tá? Opa, não, não. 2, 4, 6, 14, 22. Gente, desculpa. 22. E nós subimos lá de novo 2. Tá apertadinho aqui, mas a gente vai conseguir colocar o resultado. Vamos lá. 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 1, 11. 11 mais 1, 12. Conseguimos colocar o resultado aqui. 1.226 centímetros quadrados, porque nós estamos falando de centímetros. Então, a resposta correta aqui é a letra B, 1.226 centímetros quadrados. Então, só lembrando, eu calculei primeiro a área aqui desse retângulo, que deu 408, então coloquei duas vezes. Aqui, ó, do retângulo azul, que deu 120, somei duas vezes. E do retângulo verde, que deu 85, eu somei duas vezes. Aí, foi lá, 8 com 8, 16, né? 16 com 5, 21. 21 com 5, 26. Subiu 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com mais 8, 14. Com mais 8, 22. Subiu 2. 1, 2, 4. Vai dar 6. 6 com mais 4, 10, 11, 12. Ufa, conseguimos esse. Agora a gente vai ver cálculo da área de polígono retângulo, mas usando a malha quadriculada, tá? Então, quando a gente vai usar a malha quadriculada, é um pouco mais fácil. Por quê? Porque a gente vai só contar aqui os quadradinhos. Então, olha só. Ricardo reservou parte de seu terreno para o plantio de hortaliças. Na malha quadriculada abaixo, essa parte reservada está representada em cinza. Olha só, cada pedacinho aqui, ó, cada ladinho mede 1 metro. Então, a área vai ser 1 vezes 1 é 1, vai ser 1 metro quadrado, tá? Então, cada quadradinho desse cinza
vale 1 metro quadrado. Qual é a medida da área desse terreno em metros quadrados que Ricardo reservou para o plantio de hortaliças? Então, veja só, se cada pedacinho daquele ali mede 1 metro quadrado, é só a gente contar. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, então vou fazer a continha aqui. A gente já vai saber que é 32, né? 2 vezes 6, 12, subiu 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Então, foi reservado para esse plantio de hortaliças 32 metros quadrados. A resposta correta é a letra A. Então, é bem fácil quando tem quadriculado. Agora, a gente vai falar um pouquinho do quadrado. Então, qual é a área de um quadrado que tem como lado 5 centímetros? O quadrado, ele é um tipo de retângulo, nós já conversamos sobre isso quando nós estudamos lá os polígonos, né? E os quadriláteros. Mas é um retângulo especial, por quê? Porque tem os lados com a mesma medida, né? Então, nós temos aqui todos os lados com a mesma medida. Então, a base é a mesma medida da altura. Então, qual que é a área de um quadrado que tem 5 centímetros de base? Nós vamos fazer o que? 5 vezes 5, que é igual a 5 ao quadrado, né? Então, ó, 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, 25 centímetros quadrados. Esse desafio nós não vamos fazer, vamos para o próximo, que é o cálculo de área do polígono quadrado da malha quadriculada também. Então, olha só essa situação. Lucas fez um desenho e pretende reproduzi-lo em cartolina. Esse desenho está representado em cinza na malha quadriculada abaixo, em que cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado de área. Então, aqui, ó, eu quero saber quantos centímetros quadrados de cartolina são necessários para reproduzir esse desenho. Aqui nós dividimos o desenho, ó, em quadradinhos. Tá vendo? Cada partezinha desse aqui, ó, em quadradinhos, e ficou assim. Nós temos 3 por 3. Então, cada quadradinho desse vai ter quantos centímetros quadrados de área? Então, se nós fizermos lá 3 vezes 3 é igual a 9. Então, cada um, 9 centímetros quadrados. Mas nós temos 6 iguais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos fazer 6 vezes 9. E 6 vezes 9 é 54. Então, nós temos 54 centímetros quadrados de área. Temos essa resposta? Temos, que é a letra C. E aqui mais um exemplo. O desenho colorido de cinza na malha quadriculada abaixo representa a planta de uma praça. Qual é a medida da área dessa praça? Então, olha aqui. Neste caso, nós temos alguns quadradinhos que estão apenas pela metade. Então, se nós vamos contar aqui, ó, nós temos 1, 2, mais essa metade com essa metade vai dar 3. Ó, 4, 5, 6, 7. Né? Vou reservar essa metade. 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. Essa metade, opa, eu vou juntar com essa metade que vai dar o 17, né? Vamos contar de novo. Ó, esse eu vou juntar com esse, que vai dar 1.
Esse eu vou juntar com esse, que vai dar 2. Aí, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Então, a resposta correta é 17 metros quadrados. Então, nessa aula, a gente viu o cálculo de área do polígono quadrado e o polígono retângulo, tá? Nós vamos agora, na próxima aula, estudar a área do quadrado, a área do triângulo, certo? Então, até a próxima aula.